Então, eu vou pedir que os pastores todos venham aqui à frente, por favor, para que participem da cerimônia de formatura. Eu gostaria de começar esse momento. Podem subir, por favor, podem sentar ali no banco. Eu gostaria de começar esse momento aqui explicando um pouco para os irmãos o que é o HELP. Temos aí um conjunto de slides para explicar isso para os irmãos. Esse é o logo do HELP. Parece uma coisa meio de agricultura, né? E tem tudo a ver com o texto que nós falamos hoje. A ideia é essa mesmo. HELP é um título, né, uma palavra que tem ali uma sigla, né, para que significa Reunião de Estudos para Líderes em Potencial. O HELP, hoje, nesse formato que nós temos aqui, já é fruto de um trabalho de muitos anos do pastor Marcos. Quando ele chegou na igreja, o pastor Marcos começou um grupo de estudos que era chamado de Escola de Pregadores. O pastor Isaac participou da primeira edição da Escola de Pregadores. O pastor Isaac tinha uns bons quilos a menos. Tá? Tinha muito mais cabelo e uns bons quilos a menos aí na época. Tem fotos disso, os irmãos podem ver depois. Os irmãos não vão reconhecer o pastor Isaac direito. Mas o pastor Isaac participou isso no começo dos anos 2000, ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, quando o pastor Marcos chegou. Foram algumas matérias poucas ali, com um grupo de alunos. Depois nós tivemos outra edição da Escola de Pregadores, da qual eu participei, junto com o pastor Isaac e outras pessoas. O Ronaldo pegou o finalzinho da Escola de Pregadores também. E, na mesma época, começou o HELP, ao lado da Escola de Pregadores. Mas, na época, quando o pastor Marcos começou o HELP, não era reunião de estudos para líderes em potencial. Era retiro especial para líderes em potencial, ou reunião especial para líderes em potencial, onde alguns convidados, que não tinham o desejo de ser pastor ou coisa do tipo, se encontravam com o pastor Marcos para aprender sobre eclesiologia, certo? Essa era a dinâmica do HELP na época. Então, nós tínhamos dois cursos, por assim dizer, a Escola de Pregadores e o HELP. Acontece que, logo depois da pandemia, nós, os pastores, decidimos juntar as duas coisas. Então, nós fizemos um HELP com anabolizantes, tá? Um HELP mais power, que juntava a Escola de Pregadores com esses estudos de eclesiologia, da vida da igreja. Eclesiologia é a doutrina da igreja, do funcionamento da igreja. E então surgiu esse HELP que esses irmãos aqui estão se formando hoje. Nós convidamos esses irmãos no final de 2021 para que eles cumprissem uma grade de disciplinas. Pode passar para o último slide, por favor, Nicolas? Uma grade de disciplinas que está sendo apresentada aí para os irmãos de 2022 a 2025 e que somou 300 horas aula. A gente fala hora-aula porque a hora-aula não é 60 minutos, hora-aula 45 minutos. É uma terminologia técnica, né? Mas são 300 horas aula e 15 créditos acadêmicos. E essas foram as matérias que eles cursaram. E os irmãos podem ver que existe realmente uma mistura de conteúdo de teologia sistemática, hermenêutica, com matérias de eclesiologia, do funcionamento da vida da igreja. Então, você tem ali teologia sistemática 1, 2, 3, 4 e 5, e eclesiologia aplicada 1, 2 e 3, além de matérias de hermenêutica, homilética, teologia bíblica, aconselhamento bíblico, mundo contemporâneo, que eles estudaram com o pastor Marcos Perim, dispensionalismo e história da igreja, onde eles quase morreram com as leituras. Mas o pastor Marcos foi benevolente e abaixou um pouco a carga ali no finalzinho para dar um respiro para eles. Mas essa turma, então, é a primeira turma que se forma nesse esquema, nesse modelo que junta as duas propostas que nós tínhamos. E algumas pessoas perguntam se o HELP vai continuar ou não. Se o HELP, com essa turma, acabou, porque agora nós temos o seminário, então, será que o HELP não existe mais, não tem mais necessidade? Mas a verdade é que o HELP vai continuar existindo. Só que agora o HELP vai ser absorvido pelo seminário. E o HELP vai funcionar de um modo um pouquinho diferente, mas ainda com essa proposta híbrida. O HELP continuará sendo um curso gratuito, mas você não pode se matricular nele, você tem que ser eleito para ele.
Nós somos bem calvinistas. Tá? Então, é só por meio de eleição. Você tem que ser convidado para participar desse curso. E se você for convidado para participar desse curso, você vai cursar as matérias, algumas matérias, como essas daqui, do curso teológico do nosso seminário, além de participar das mentorias do curso pastoral do nosso seminário. Então, assim, nós mantemos esse aspecto híbrido, da parte de estudos teológicos com a parte de eclesiologia aplicada, e ao final, então, esses alunos poderão se formar. Um outro detalhe importante que eu quero destacar para os irmãos é que o HELP foi o embrião, esse HELP, foi o embrião do nosso curso pastoral. Quando os pastores Paul e Mary estiveram aqui, anos atrás, eles se encontraram com os alunos do HELP. E eles disseram para nós que o HELP era o embrião que a gente queria para fazer com que o seminário viesse à existência. E, de fato, foi isso mesmo. Vocês foram algumas cobaias para isso, tá? Para que nós pudéssemos amadurecer algumas ideias para o curso pastoral que acontece hoje. Então, os alunos do curso pastoral, Raul, Júlio, agradeçam aí aos cobaias de laboratório que foram os pioneiros em muita coisa que nós estamos implementando para o curso pastoral. Então, esse HELP em especial, tendo toda essa trajetória que eu mencionei para os irmãos e esse formato, foi uma edição muito singular, muito especial para a vida da nossa igreja, e que deu abertura, participou da formação do nosso seminário. E agora eu quero explicar para os irmãos quais são os propósitos do HELP. E os propósitos do HELP estão todos aí, nessa imagem, nesse logo. E existem pelo menos 3 propósitos aí, ou como eu coloquei aí, o que o HELP representa para a igreja. E conforme eu apresentar isso para os irmãos, é importante que os irmãos vejam como isso é valioso, como esse programa é valioso. E por que nós devemos nos alegrar pelo que estamos vivendo aqui hoje. Em primeiro lugar, o HELP representa a defesa da igreja. Os irmãos veem que o logo tem o formato de um escudo e uma espadinha. Eles são os nossos guerreiros na linha de frente. Claro, existem os pastores, o pastor é para-choque, né? Mas existe uma outra linha de defesa. Hoje, com a formação desses irmãos, os irmãos aqui todos sabem, podem ter a certeza de que existe uma linha adicional de defesa para a nossa igreja agora. Eu sempre falo com os pastores do protocolo Apocalipse. O que é o protocolo Apocalipse? Os 5 pastores entraram no avião e o avião caiu. E agora, o que fazer? Nós não acreditamos na ideia de um grupo de fora ter ingerência na nossa igreja aqui dentro. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que os passos para sair dessa situação apocalíptica os passos devem ser dados por pessoas daqui de dentro. E o HELP pode ajudar nisso, porque esses irmãos têm conhecimento teológico e conhecimento eclesiástico para dirigir os irmãos, eventualmente, se forem consultados, se os irmãos desejarem consultar esses irmãos, os irmãos do HELP podem ajudar na escolha de líderes, de candidatos, de pessoas que podem compor a liderança da igreja. Então, é uma camada adicional de defesa para a nossa igreja. Além disso, o HELP também representa o celeiro. Vocês podem ver que esse celeirinho tem uma cruz lá em cima. É um celeiro igreja. E o HELP representa um celeiro em que sentido? Nós sempre deixamos muito claro que os irmãos do HELP eles não vão ser automaticamente investidos como diáconos, pastores, evangelistas. Não é assim que funciona. Mas ao concluir o curso, ao receber o histórico, essa plaquinha de homenagem a eles, de lembrança dessa formatura, esses irmãos estão sendo colocados no celeiro. E, eventualmente, a igreja percebendo que nós precisamos de líderes não só para o ministério pastoral, ou para o ministério diaconal, ou para o evangelismo, mas lideranças em outras áreas, lideranças departamentais, outras áreas que surjam na nossa igreja, do nosso seminário, nós temos um celeiro para recorrer. Nós temos esses irmãos como que em prateleiras e nós podemos lá pegá-los e colocá-los em ação, porque eles já foram preparados, foram amadurecidos para isso, estão prontos para isso. É um armazém que nós temos, é um santo celeiro que nós temos, e esses irmãos agora estão sendo colocados ali. Mas além de ser uma linha de defesa, uma linha adicional de defesa, um celeiro, o HELP também representa a mão de obra. E aqui nós temos a figura do campo e da colheita, exatamente o texto que nós estudamos hoje. Esses irmãos eles já estão atuando na igreja, eles já atuam na igreja, já lideram ministérios, o dever, algumas escalas, o remar,
São pessoas que estão ativamente trabalhando com os adolescentes, com os homens, cobrindo coisas aqui e ali. São pessoas que já estão atuando nesse campo vasto. São pessoas que já estão, às vezes, liderando em esferas menores, mas já estão com as mangas arregaçadas e trabalhando bastante ali. Então, o HELP representa não só uma coisa para o futuro, mas uma coisa que já está acontecendo agora. Então, esses são os 3 propósitos do HELP, e esses irmãos, ao se formarem, cumprem esses 3 propósitos. Uma linha de defesa, um celeiro e uma mão de obra qualificada, capacitada, para ajudar os pastores e os departamentos da nossa igreja. Então, este é o HELP. Para aqueles que não conheciam, esse é o nosso programa de formação de líderes aqui na nossa igreja. Mas agora, sem mais delongas, tendo explicado tudo isso, nós vamos proceder agora para a entrega dos diplomas e da plaquinha. Os irmãos depois podem se aproximar na hora de cumprimentar os formandos e ver a plaquinha que eles receberam, uma plaquinha que mostra ali a conclusão, a data em que eles se formaram. E os irmãos podem depois tirar foto com eles também, mas não deixem de ver aí o presente que eles vão ganhar. Então, eu queria pedir que a Carol e a Mônica, por favor, subissem aqui para nos ajudar. Vai funcionar assim. Eu vou chamar o pastor que vai entregar a plaquinha e o tubo, né, de formação ali, o canudo, e o pastor que eu chamar vai entregar ali, vai tirar foto, e como a gente não está em culto, a gente vai bater palma bem forte, tá bom? Pode, né, pastor? Pode, então, pode. Então, a gente vai bater palma bem forte, numa expressão de alegria por esses irmãos que estão vindo aqui. E nisso, nós, pastores, nós vamos alternando aqui, para que todos nós apareçamos na foto também. Então, eu vou começar chamando aqui o primeiro formando. Acho que tem música para formatura também, né? Então, pode colocar. Não é Coldplay, Viva la Vida, não é. É importante mencionar isso. Mas eu queria chamar, então, o pastor Marcos, para que viesse aqui à frente, para que ele entregue a placa e o canudo para o primeiro formando, que é o irmão João Paulo Silveira. Mais para frente. Irmãos, eu quero chamar aqui à frente o formando Maurício das Mercês Barbosa Leandro. Ele vai receber a placa e o canudo do pastor Thomas Tronco dos Santos. Agora nós vamos chamar o pastor Isaac, que vai entregar a placa e o canudo para o aluno Natan, formando Natan Sampaio Santos.
Chamar o pastor Robson Maciel Alves, para entregar o diploma para Rafael Costa Ferreira. Vou chamar novamente aqui à frente o pastor Marcos. Ele fará a entrega do certificado ao irmão Ronaldo Pereira Severo. Quero chamar à frente pastor Nicolas Borges. Ele vai entregar o diploma para o formando Vitor Nunes Ferreira. Irmãos, nós vamos agora ouvir o discurso do orador da turma, que é o Rafael Costa Ferreira. Então, Rafael, por favor, assuma aqui o púlpito, a tribuna, para, em nome da turma, apresentar o seu discurso como orador. Nunca foi tão difícil abrir um papel. Só tem 2 folhas, irmãos. Ai, consegui. Caros pastores mestres, colegas de turma e prezados irmãos, bom dia a todos. Coube a minha a tarefa de representar a turma de formandos desta última edição do HELP, e acredito que não será a derradeira. Eu escrevi isso antes de ter a notícia de que o HELP continuará. Tenho comigo que esta missão objetiva refletir nossa trajetória, conquistas e os sentimentos de nossa turma durante o período de estudos, e acreditem, foram 3 anos e meio e mal percebemos isso. É claro que o pastor apresentou a proposta desses encontros e seus objetivos. Entretanto, quero também compartilhar um pouco deste período na perspectiva daqueles que experienciaram esses encontros. Pois bem, caros, já na primeira aula, o pastor Nicolas anunciou, abre aspas, que parte da nota da disciplina de Teologia Sistemática 1 será uma monografia. Confesso que este ponto baixou a minha animação
e aumentou meu nível de preocupação. E ainda ele tratando do assunto, e eu digerindo a informação, o pastor cita: são poucas páginas, e o Rafa sabe que escrevemos isso em uma tarde. Com essa frase eu percebi o que estava por vir. Além da monografia, outras tarefas permearam nossa jornada no HELP: as pastorais, provas, a elaboração de um sermão expositivo, com captação, ilustração, mensagem central, 3 pontos, e aplicação com um texto escolhido pelo pastor, sorteado entre a turma com a promessa de que, palavras do pastor Nicolas, abre aspas, a apresentação poderá ser em uma atividade regular da igreja. Entretanto, ocorreu em sala de aula com 20 minutos para a exposição, e eu tive que treinar muito para isso. Também caminhamos com as resenhas dos livros solicitados pelo pastor Marcos Perim, após o intensivão da disciplina Mundo Contemporâneo, o trabalho escrito para o pastor Marcos sobre os pontos controversos enfrentados pelo apóstolo Paulo e expostos na primeira carta aos Coríntios. Ainda quanto às atividades, já caminhando para o final da jornada, escrevemos um trabalho com vistas no trato de um caso fictício, considerando os fundamentos do aconselhamento cristão no contexto eclesiástico, bem como a aplicação da teologia sistemática e da ética cristã por parte do conselheiro. Ao longo das tarefas também assistimos e escrevemos sobre aulas, palestras gravadas, e considerando que somos o povo do livro, nós recebemos como tarefa a leitura integral de diversas obras e de alguns textos e capítulos curados de outros livros, sempre acompanhados de pausas para o café e o meio comercial de filé de frango à milanesa com fritas do restaurante índio. E por que eu pensei em apresentar as tarefas solicitadas ao longo destes semestres? Porque elas desvelam de forma prática a proposta da reunião. Elas compõem a expressão objetiva de um período de intensa reflexão, de discussões, de ensino e aprendizagem com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:12. Este volume de disciplinas, leituras, tarefas, reflexões e exercícios práticos assinalam para a intenção do colégio pastoral de nossa pequena igreja na formação de crentes que não sejam meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, conforme o versículo 14 de Efésios 4. Assim, na conclusão dessa jornada, os formandos do HELP tornam-se convictos que o estudo sistemático do texto bíblico para a correta aplicação é imperioso para a produção de uma fé sadia, com razões corretas para uma vida santa e, por conseguinte, a estruturação de uma igreja fiel que aguarda em pureza o retorno do Senhor, considerando os perigos iminentes do secularismo e da construção de um pensamento que abdica das realidades preconizadas pela fé cristã. Como informado ao longo do curso, nem todos os formandos serão líderes, mas o que posso afirmar é que todos os participantes se tornam crentes melhores. Crentes que desejam servir e auxiliar seus pastores, e que reconhecem sua participação na proteção e preservação da santidade da igreja. E quanto a essa participação, evoco a instrução do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Nesse trecho, o pastor mestre convoca seu aluno a tornar-se padrão de conduta cristã, no verso 7. Assinala que cada oportunidade de ensino deve ser marcado pela integridade e reverência, verso 2. E que o trato do dia a dia ele deve ser irrepreensível para que os inimigos de Cristo sejam silenciados, no verso 8. Assim, em nome da turma de formandos, quero externar alguns agradecimentos. Inicialmente, externo os agradecimentos ao Colégio Pastoral e demais líderes pela confiança depositada em cada aluno convidado. Agradeço aos caros professores que nos acompanharam nessa caminhada, pastor Marcos Granconato, pastor Nicolas Borges, pastor Thomas Tronco e pastor Marcos Perim. Obrigado por partilharem conosco seu profundo conhecimento e pelo cuidado e dedicação no trato bíblico demonstrado nas aulas e nos momentos de discussão. Também agradecemos às nossas famílias pelo carinho e compreensão
demonstrados ao longo do curso, e louvamos ao nosso Deus, como Timóteo 1,17. Nosso Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos. Amém. Muito obrigado. Irmãos, coube a mim a última palavrinha aqui na nossa formatura, e eu gostaria de deixar com os formandos do HELP um texto que marcou bastante a minha vida no início da minha jornada como seminarista, porque era um dos lemas do seminário em que eu estudei. E o texto é Esdras 7:10. Esse texto consubstancia o perfil do líder nomeado por Deus, do líder investido na sua função pelo próprio Deus. É o perfil ideal desse líder. O texto diz em Esdras 7:10: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. É o primeiro perfil do líder santo, é o primeiro perfil do líder bíblico, é o primeiro traço no perfil do líder de Deus. Ele busca a lei do Senhor, ele a conhece, ele a estuda profundamente. Esdras era assim. O texto prossegue: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Esse é o segundo traço no perfil do líder santo. Ele não somente estuda a palavra de Deus, ele também a vive no seu dia a dia. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E vemos então esses dois traços no perfil desse líder: o estudo e a aplicação do estudo à vida. E o texto termina dizendo: para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras não somente estudava a lei do Senhor, ele não somente a vivenciava no seu dia a dia, mas ele também a ensinava ao povo de Deus. E nós temos nessas poucas linhas o retrato do líder perfeito, até onde a condição humana nos permite chegar, no significado dessa palavra. O estudo, a vida e o ministério. Estudar a lei de Deus, aplicá-la à vida e ensiná-la aos outros. Eu não sei se vocês serão líderes um dia, mas eu espero, e na realidade assim creio desde já, que vocês são homens que vivenciam, que encarnam esses três traços do perfil de Esdras. Vocês são homens que buscam a lei de Deus, vocês cumprem a lei de Deus e vocês dispõem o coração para ensiná-la. Queridos, nós realizamos esse trabalho em nossa igreja já há vários anos, porque nós cremos de todo o nosso coração, com cada célula do nosso corpo, nós acreditamos que a palavra de Deus é o único instrumento realmente eficaz para servirmos o nosso Deus na vida das pessoas. Não temos mais nada além dela. Filosofias, tendências, ideias modernas, conceitos diversos, técnicas atuais de abordagem, de aconselhamento ou de psicologia, não cremos em nada disso, absolutamente
Nada disso. Nós cremos que o servo útil é um servo que estuda a palavra, a vivencia e a aplica e a ensina no seu trabalho junto às pessoas. Muitos anos atrás, queridos, e eu encerro com essa ilustração. Muitos anos atrás, quando eu era pastor sozinho aqui na igreja, uma senhora, membro da igreja, me procurou. E ela disse o seguinte para mim: pastor, a minha filha adolescente estava grávida, uma gravidez indesejada, e o neném nasceu. E ela, por causa talvez de não desejar a criança, ela não quer amamentar o bebê. E nós não sabemos o que fazer. O bebê vai morrer. Nós não sabemos o que fazer. O neném grita, o bebê grita de fome. E ela se nega a alimentá-lo. Ela não quer alimentá-lo. E eu preciso da sua ajuda. Uau! Eu faltei na aula sobre amamentação no seminário. Como eu posso ser útil num momento desse? Eu sou um pastor. Eu não sei lidar direito com adolescentes revoltados. Há uma grande gap entre a minha realidade e a realidade dessa menina. Nem crente era menina, mal a conhecia. Há uma grande distância na nossa visão de mundo. Eu mal posso dialogar com ela. E há uma grande distância entre a realidade que ela vive, como mãe, tendo que amamentar, e eu, que não entendo nada disso. O que eu posso fazer? E eu então fui àquela casa, sem saber o que fazer. Mas eu fui. E lá estava a mãe na cama, sem falar, chorando. Junto dela, a irmã aqui da igreja, a mãe dessa adolescente, chorando. A avó dela, chorando. E o bebê já nem chorava mais, morrendo de fome. Eu não sabia o que fazer, então eu pensei, a única coisa que eu sei fazer é ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Eu vou tentar fazer isso. Eu então pedi para que todos saíssem e me deixassem com a moça, eu somente a moça e a mãe da moça. Eu me sentei ao lado dela, ali ao lado da cama. E eu disse a ela: eu posso dar uma aula para você? Eu quero ensinar para você o que a Bíblia diz sobre as mães e os bebês. Eu posso. Eu posso ensinar para você o que é uma mãe na Bíblia e o que é um bebezinho na Bíblia. Eu posso. Ela disse: pode. Então eu comecei a ensinar para ela com a ajuda de Deus. Deus olhou para mim, para minha incapacidade, para minha inépcia, para minha impossibilidade de lidar com aquela situação. Teve pena de mim, me fez lembrar de algumas coisas, de alguns textos bíblicos. E eu comecei a explicar para ela o que é um bebê. Como Deus faz um bebê. E o que Ele faz depois que ele termina a sua obra-prima, que é esse bebê. Ele coloca esse bebê nos braços de alguém singular. E reveste o coração dessa pessoa com um amor singular. E concede a essa pessoa, revestida no coração por um amor singular, concede a essa pessoa uma função ímpar, que envolve proteger, que envolve nutrir, que envolve cuidar, como ninguém mais no mundo pode fazer. Uma missão sagrada, santíssima, singularíssima. E ela foi ouvindo aquelas coisas. E no final da aula eu disse a ela: você entendeu tudo o que eu disse? Ela disse: sim. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Há um bebezinho com fome ali ao lado. Você poderia amamentá-lo? Ela disse: sim. E trouxeram o bebê. Queridos,
E o bebê mamou gostoso e gostoso e gostoso. Qual foi a solução para aquele problema? A palavra de Deus. Vida. Nós não fazemos aqui, queridos, a mera construção de mentes acadêmicas. Nós não trabalhamos aqui na mera construção de pessoas que sabem fazer uma definição teológica. Não é isso que fazemos aqui. Nós trabalhamos equipando os santos para o trabalho. Nós trabalhamos equipando os santos para o serviço. Porque há muitos bebês chorando lá fora. Muitos bebês clamando com fome lá fora. E nós temos a resposta. Nós temos o alimento. Nós temos o trigo. Nós temos o leite. E nós podemos oferecer isso às pessoas. E o que fazemos aqui então é isso. É conceder a esses alunos, conceder a todos aqueles que vêm aqui para aprender conosco, conceder isso, equipamentos para serem úteis no trabalho de alimentar os famintos de coração. Vamos orar ao nosso Deus, louvando por essa etapa que foi superada. E que o Senhor use esses irmãos sempre no seu serviço e desperte mais e mais pessoas no interesse santo de conhecer a palavra, a fim de servir o Senhor nesses campos que estão brancos para a ceifa. Santo Deus, muito obrigado por esse grupo especial, pelos esforços que eles empreenderam ao longo de 3 anos e meio, em leituras, em trabalhos, em aulas longas, em momentos difíceis de aperto no tempo, tendo que administrar os seus compromissos e tantas tarefas. Muito obrigado por sua perseverança, por seu empenho, por seu amor. E obrigado por tudo que eles puderam aprender. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor os ajude, para que tudo isso que aprenderam seja útil no serviço do Senhor, no dia a dia, na liderança de seus lares, na abordagem junto aos irmãos aqui da igreja, no auxílio àqueles lá de fora que precisam de orientação, que estão perdidos. Que o Senhor, na sua graça sem fim, possa usá-los mais e mais. Que o Senhor os santifique em tudo, para que em todo o tempo eles se debrucem sobre a sua palavra, vivenciem a sua palavra e ensinem a sua palavra. E se em algum dia, se em algum momento, o Senhor quiser colocá-los no trabalho de liderança desta igreja, que o Senhor abra as portas e que saibamos buscar nesse celeiro especial líderes que façam diferença aqui, junto a este pequenino rebanho. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos agora um último item em que nós queremos chamar aqui à frente os formandos com as suas esposas, para que as esposas recebam um presente também por terem acompanhado os seus respectivos maridos ao longo dessa jornada, enquanto eles precisavam ler de madrugada, precisavam deixar de lavar a louça para fazer trabalho e tudo mais. Então as esposas ajudaram aí, suportaram toda a jornada acadêmica dos seus maridos. Então, depois disso, nós estamos despedidos, as esposas vão vir aqui à frente, os casais vão vir aqui à frente, 4 casais aqui em cima, 2 casais aqui embaixo, o João Ivo vai fazer a fotografia toda, e depois disso os irmãos podem vir à frente para cumprimentar os casais, cumprimentar os formandos, tá bom? Então, por favor, um casal por vez, podem vir aqui para receber a flor e já se posicionar aqui. Nós vamos mais uma vez saudá-los com palmas.
Muito bem, queridos, esses são os formandos com as suas esposas. Uma última salva de palmas para todos. E agora, então, estamos encerrados. Os irmãos podem vir à frente, tirar foto, cumprimentá-los. Tem todas as fotos protocolares agora. Nós temos um intervalinho de meia hora. Voltamos às 15 para meio-dia. 15 para meio-dia, assembleia ordinária rápida, só expediente, a regular padrão. Então, 15 para meio-dia, os irmãos, por favor, subam para a nossa assembleia. Estamos despedidos.